Na história política brasileira, é frequente e com um papel de liderança a participação das forças liberais em articulações golpistas, ao menos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Aliás, não foram as forças de extrema-direita que historicamente lideraram golpes no Brasil, e sim as forças liberais. Foi assim em 1964 e também em 2016. Não foi Bolsonaro que comandou o golpe contra Dilma, foram o PSDB, o MDB, o DEM. Porta-vozes e grupos liberais, no entanto, passaram à oposição contra Bolsonaro e agora integram a Frente Ampla liderada por Lula, devendo até mesmo compor seu governo. Aliás, o vice-presidente da República é egresso do Bloco Liberal que organizou e liderou o golpe de Estado de 2016. Na avaliação de vocês, os liberais aprenderam a lição e abandonaram o golpismo? Ou ainda poderiam vir a se aliar lá na frente aos neofascistas contra a esquerda, como ocorreu no golpe contra Dilma? O presidente Lula teve que tomar a decisão de dormir com o inimigo para poder ganhar as eleições e governar? Com a palavra, Joana Samem. Bom, não, os liberais não aprenderam lição nenhuma, eles são muito pragmáticos, né? E calcularam que a estabilidade financeira proporcionada por um governo Lula seria maior e provavelmente mais relevante para eles do que a falta de estabilidade em diversos aspectos em termos de governança que o Bolsonaro produz, né? Porque o Bolsonaro tem o método do caos, o método da destruição e daquilo que o próprio Ricardo Salles chamou de passar a boiada, que o termo técnico é a desconstrução das medidas infralegais do Estado, né, dos decretos e a desregulamentação daquilo que se faz dentro dos ministérios por portarias e pelo tipo de legislação que o cidadão comum não vê e nem sabe que existe muitas vezes, né? Então, eu acredito que existem diversos setores liberais no Brasil que o mainstream do liberal brasileiro hoje embarcou no Lula, porque o Lula foi afiançado pelo Alckmin, né? O Alckmin teve esse papel de âncora fiscal dentro da chapa, né? Tem esse papel de assegurar os interesses financeiros e a estabilidade fiscal e etc. e tal, nesse novo governo Lula. Governo Lula que, inclusive, tanto no seu primeiro quanto segundo, nunca foi um grande violador de regras fiscais ou de preceitos da base do neoliberalismo, do tripé macroeconômico do neoliberalismo, né? Ele gerenciou o excedente proporcionado pelo boom de commodities dentro da arena do neoliberalismo. Eu acredito, como Michel Levy, que é possível caracterizar os governos Lula como social-liberais, né? Porque havia essa participação neo-keynesiana, neodesenvolvimentista, mas o neodesenvolvimentismo, que é um debate que a gente demoraria muito tempo para fazer, ele tem muito de articulação com componentes macroeconômicos do neoliberalismo, né? Isso não é fazer tábula rasa entre um e outro, mas é a gente reconhecer que o neoliberalismo sempre esteve presente de alguma maneira, né? Porque o neoliberalismo não é apenas uma política econômica, mas é também é quase como uma vigência histórica, um padrão de acumulação. E é muito difícil escapar desses preceitos, né? Então, eu acredito que os liberais brasileiros, eles são heterogêneos, né? Existe um empresariado mais selvagem, mais sangue nos olhos do fascismo, que estava com Paulo Guedes, que inclusive setores do mundo econômico que não são tão exibicionistas como alguns empresários são, e que ficam quietinhos lucrando com a alta do dólar, né? Que tem as suas offshore, que estão ali muito bem obrigado com o dólar a R$5, como o próprio Paulo Guedes lucrou com a sua própria política de alta do dólar, né? Que não foi por acidente. Então, o grande capital brasileiro que coloca seu dinheiro nas contas externas lucrou com a alta do dólar. E existem os liberais mais do mundo acadêmico, digamos assim, né? Os liberais dos livros, os liberais que têm esse viés mais intelectual, podemos dizer assim, e que tiveram essa entrada no governo Lula. Então, eu acredito que os liberais continuam sendo golpistas,
continuam preferindo, né, um golpe a uma política que ameaça a desigualdade social, mas que apostam que o Lula não será uma ameaça a essa desigualdade, ou seja, que o Lula vai fazer política social, sim, mas que o grande trunfo do lulismo, como foi no último período e continua sendo, é também criar colchões de amortecimento social por onde o próprio capitalismo encontra caminho de estabilidade. Então, isso é o que eu penso, que o Lula gera credibilidade e confiabilidade para esse setor dos liberais. Valério Arcari, com a palavra. Bom, Breno, a primeira coisa que eu penso é que o bolsonarismo como corrente política está viva no Brasil. E que o Bolsonaro tem uma estratégia, se reposicionar para vencer as eleições de 2026 e apostar num fracasso do governo Lula. E, portanto, eu estive entre aqueles que, ao longo desses 4 anos, defendi a necessidade da Frente Única de Esquerda para construir a campanha fora Bolsonaro, mas também da unidade da ação com os setores liberais contra a ameaça fascista. Não sei se o Zé Dirceu sabe, os trotskistas com os quais eu me organizo tivemos um papel fundamental em garantir o apoio a Lula desde o primeiro turno dentro do PSOL, apesar de Alckmin. E não era uma decisão simples, porque finalmente é preciso votos, é preciso militância, é preciso peso político-social. E, portanto, nós engolimos o Alckmin criticamente pela necessidade política de derrotar Bolsonaro, que era a prioridade absoluta. Isto posto, eu estou entre aqueles que defendo que uma das lições mais importantes do século XX, não só no Brasil, é que a classe dominante não merece nenhuma confiança. Nenhuma confiança. E tenho certeza que o Zé Dirceu, quando vai falar na sequência, como ele comeu, como dizem em Portugal, as passas do Algarve, né, as amargas, não vai me contrariar. É preciso ter muita consciência que existe uma corrente fascista com peso de massas no Brasil. É preciso ter a honestidade intelectual e política de reconhecer o papel de Alexandre de Moraes e da maioria no Supremo Tribunal Federal para conter todos os excessos do bolsonarismo, inclusive a recente e surpreendente medida de impor uma multa de dezenas de milhões sobre o PL do Valdemar, que tomou uma iniciativa de tentar anular o segundo turno das eleições, mas, isto posto, nós não podemos baixar a guarda. Dormir com o inimigo é muito perigoso. E isso, evidentemente, significa que nós não podemos prever qual vai ser o reposicionamento das frações liberais ao longo dos próximos 2, 3, 4 anos, mas devemos trabalhar com a mente aberta e todas as hipóteses, porque foi muito duro, né, 2016. Quer dizer, o golpe contra Dilma, o povo brasileiro pagou um preço muito elevado. Quero recordar que os sanitaristas mais conservadores estimam que próximo de 100 mil mortes poderiam ter sido evitadas se a compra das vacinas tivesse sido antecipada e a vacinação tivesse iniciado, que fosse somente um mês antes. E quando nós falamos de 100 mil mortos, nós devemos ter o sentido de responsabilidade do que nós estamos dizendo. Câmbio, Breno. Com a palavra, José Dirceu. A questão principal é o fascismo, é o Bolsonaro. A oposição ao Bolsonaro não se dá apenas no campo econômico, no campo das relações de classe e da disputa pela renda e riqueza nacional. O bolsonarismo tem um negacionismo, um obscurantismo, um fundamentalismo religioso, uma vocação para o autoritarismo, para a ditadura, né, que nós vimos
para a destruição da cultura, da educação, da ciência, né, e do Estado, como ele está constituído no Brasil, que o transformou no principal inimigo. Então, as alianças decorrem dessa realidade. E como disse o Varela, um movimento de massa. E é um movimento de massa armado na sua vanguarda. Né? Se é que se pode chamar de vanguarda isso. Certo? Essa é a realidade. E tem a sombra das Forças Armadas sempre. Bolsonaro não sofreu impeachment, a chapa dele não foi impugnada por isso. Então, a realidade brasileira já nos mostrou como é que as forças chamadas liberais, ou de centro-direita, ou de direita liberal, democrata, se comportam pela experiência que nós vivemos no país nos últimos 70 anos. Né? E, recentemente, as mesmas forças políticas que alavancaram, sustentaram, estimularam a Lava Jato, depois se opuseram a ela. As mesmas forças políticas que deram o golpe parlamentar constitucional para tirar o mandato da Dilma, depois se voltaram contra o Bolsonaro. Nosso governo, portanto, vai ser um governo de disputa entre os setores de direita liberal e os setores centro-esquerda, de esquerda, social-democratas, socialistas. Né? Política. Qual é a única vacina que existe contra o risco e a possibilidade de um golpe parlamentar jurídico ou um golpe de Estado improvável, clássico, como nós conhecemos, contra um governo nosso? É a nossa capacidade de mobilizar, de levar um nível de consciência e organização daqueles setores sociais que nos apoiam. Porque a verdade é que a sociedade brasileira está dividida ao meio. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos. O Bolsonaro teve 50 milhões de votos. Não é um candidato da direita liberal ou mesmo um candidato da extrema-direita civilizado. Não. É o Bolsonaro que teve. Então é muito grave a situação brasileira nesse sentido. Então eu acho que é uma tarefa de curto e médio prazo. Né? Nós seremos capazes, a massa crítica entre nós, nossos partidos, organizações, para nós elevarmos o nível de consciência, organização e politização de amplos setores da sociedade que estão conosco, porque o povo brasileiro, uma parcela importante do povo brasileiro, está com o Bolsonaro, inclusive das classes trabalhadoras. Está com o Bolsonaro, com o liberalismo econômico, com o fundamentalismo religioso, né? E parcelas importantes com o obscurantismo e com o negacionismo. Então, que é uma questão mundial, não é uma questão do Brasil. Né? É um período histórico que nós estamos vivendo, porque eu já quero repetir, se nós observarmos, na maioria dos países, a luta política entre a direita e a extrema-direita. Aqui no Brasil e na América do Sul, a esquerda tem um papel, mas em muitos países ela já não tem esse papel. Não vou nem começar pelos Estados Unidos, porque não vale como exemplo, entendeu? Mas muitos países da Europa, né? A própria Itália, né? Ou a França, né? Que é o Macron contra Le Pen. Né? E na Itália eles se juntaram todos agora, né? Contra a centro-esquerda e as forças progressistas. Mas para não falar da Turquia, da Hungria, da Polônia. A Polônia daqui a pouco é um Estado teocrático católico. E na Alemanha só não avançou a direita porque os sociais-democratas e o Partido Social Cristão e Democrata Cristão, a Baviera, governaram junto quase 2/3 do governo da Merkel. Acho que teriam, por causa das características da Alemanha, da industrialização, do poder da Alemanha industrial, tudo isso. Então, acho que nós vivemos tempos difíceis, que nós temos que nos aliar aos liberais e vamos viver a contradição econômica dessa aliança política e eleitoral. Vamos ter que decifrá-la. É isso.